Algumas pessoas perguntam por que o Pix se tornou um ato político no Brasil. Na verdade, desde sua criação, o Pix veio como um ato político. O ato de transação, o ato econômico, é um ato político independente da época ou de seu criador. Ele foi criado pelo Banco Central, da gestão de Jair Messias Bolsonaro, e agora virou um colossal motivo para as pessoas ficarem tweetando. Isso é interessante. Mas eu venho trazer para vocês uma visão, talvez alguns já saibam, talvez outros não, a respeito disso. Bem, o que acontece? Na América do Sul, todos esses países vizinhos do Brasil utilizam o cartão americano, da bandeira Visa. Então toda a movimentação passa por um modus operandi norte-americano e de lucro também, Esse lucro vai para os Estados Unidos de alguma forma, em taxas, etc, etc, etc. O povo brasileiro, no dia a dia, não costuma prestar atenção nisso, e isso vai passando despercebido para nossos ouvidos e nossos olhos. Mas está tudo bem, isso sem problema também. Então no dia a dia a gente vai utilizando o Pix, mas também não entende a motivação do que ele foi criado. Ele foi criado como auxiliador do dia a dia. Até aí, ok. Mas o que virou questão agora? Como você tem uma conta no WhatsApp, você já reparou? O WhatsApp tem uma opção chamada WhatsApp Pay, P-A-Y. O WhatsApp Pay, ele veio para ser uma forma de um Pix universal, digamos assim, através do WhatsApp. Só que o Pix em si, ele quebrou as pernas do Mark Zuckerberg, porque as pessoas não vão deixar de usar o próprio Pix, que já é do sistema nacional, para usar um sistema internacional através de uma rede social, porque as pessoas consideram a transação dentro do banco mais segura, ok? Certo? Então as pessoas fazem isso, então o Mark Zuckerberg teve um prejuízo enorme, população de mais de 200 milhões de pessoas, e isso com certeza desagradou ele, e muitos outros caras, e você sabe, todo o sistema do dólar, ele sendo uma farsa por si só, porque o dólar era baseado no ouro, e para quem não manja muito, basicamente quando o dólar foi criado, o valor do dólar era pareado de $1 a uma específica grama de ouro. Ou seja, o que fazia valer aquele dólar? Significava que existia em reserva guardado tantas gramas de ouro, Ou seja, era o valor ali, era uma comparação. Era como se aquele real, aquele dólar, comprasse aquele ouro. Depois de um tempo, os Estados Unidos, ele largou a paridade do ouro, ou seja, o dólar virou especulação, que é especulação fofoca. E por que o dólar é tão forte, já que a gente se baseia dentro de uma especulação? Porque os Estados Unidos é o país mais forte do mundo e o mundo usa por influência, seja política, seja militar também, porque você sabe, se você parar de usar o dólar, você vai ser sancionado. O Brasil tente parar de usar o dólar e tente criar uma própria moeda no BRICS para ver o que os Estados Unidos vai fazer. Isso é óbvio. Sanção, taxa, tudo de ruim que pode vir para o Brasil. Então, como esses países da América do Sul ao redor todos usam o cartão Visa, que é um cartão, uma bandeira que dá lucro aos americanos, o que o pessoal pensa? Nossa, esses países usam, o Brasil também tem que usar. Como se fosse um levante contínuo de influência. Como se o Brasil devesse, por obrigação moral, seguir os desejos americanos. Mas a gente sabe que, na realidade, as coisas não funcionam necessariamente assim, Ninguém é obrigado a seguir o desejo de outro país. Cada país tem que ter o direito de seguir seu estilo de vida e se resolver internamente seus problemas, ok? Acho que vocês pensam também nessa mesma linha que eu estou seguindo. Então aí deu para compreender, mais ou menos essa aula. Beleza. Então, Donald Trump, através de, inclusive, várias conversas que ele teve com o próprio Mark Zuckerberg, que tomou prejuízo com o WhatsApp Pay, Ele tomou muito prejuízo, mais de 200 milhões de pessoas não usando seu serviço, isso não vai agradar essa galera. Pessoal, pensa bem, por que foi que o Lula, o seu governo, taxou as comprinhas da Shopee? Por que foi? Não se trata de questão de socialismo, de comunismo, não tem nada a ver com isso. O Lula, ele é de um governo social-democrata. A social-democracia, ela atua dentro do sistema capitalista, que é o do nosso Brasil. E para o Lula se eleger, se lembre que na primeira eleição do Lula, seu vice foi do PL. Ou seja, ele tem que sentar na mesa e conversar com os caras, com os grandes empresários que são de quê? De direita, milionários e bilionários. Então essa galera de direita sentou e conversou com o Lula e com sua gestão e falou: taxa esses países de fora, taxa essas compras internacionais, porque senão a gente vai ter prejuízo,
Essa mesma galera que falava que a gente ia virar Venezuela, eu não tô falando aqui como lulista, não tem nada a ver com isso, mas a gente não virou uma Venezuela, é claro. Inclusive o nosso PIB cresceu, né? O nosso IDH também, mas ninguém come PIB até aí também, né? Tem outro ponto que vale a pena a gente questionar, que eu posso até fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, mas através dessa questão do prejuízo de Zuckerberg, isso influenciou, isso cutucou os americanos. Os caras, eu poderia ter influência em cima do Brasil. Pensa como. Porque, pessoal, o Brasil é o país mais importante do mundo, é o país com mais água doce, é um país que eu acho que, se eu não me engano, posso estar enganado, o segundo país com mais terras raras por aí. Eu preciso confirmar, não tenho de cabeça esses dados. Então vocês imaginam, um país como o Brasil, com essa diferença, com tantos minerais, com tanta água, com uma posição estratégica, que já foi mostrado que se tiver uma guerra global a nível atômico, essa região que o pessoal vai usar para fugir, né? O que você acha que vai acontecer? O pessoal quer influência em cima disso. Então foi por isso que o Pix virou uma pauta política. Ele já é por nascença, obviamente, né? Por conta da questão do mercado, e separe o mercado do contexto de capitalismo, que o mercado vem antes do capitalismo, no feudalismo já existia, né? Mas enfim, essa relação, ela veio do poder e da influência, né? Queremos ter o poder em cima disso, queremos ter influência, queremos poder ditar as regras no sul global. Porque o Trump, se você observar os movimentos que ele vem tomando desde sua primeira gestão, ele quer ter influência da América como um todo, né? América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Sul quase todo já é rendido por Trump, até porque são países pequenos, e o Brasil, que é o país mais importante da América do Sul, e para mim é o melhor país do mundo em questão de qualidade. Talvez você não vai entender o que eu estou dizendo, porque a nossa gestão de fato do Brasil da social-democracia é horrível, mas em questão de qualidade, de capacidade de futuro, o Brasil é o maior país. Sim, não existe China, não existe Rússia, não existe Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos conseguiu tudo isso através da força. E as posições que a Rússia tomou através de guerra da Ucrânia também está sendo através da força. E a China vai tomar, né, em cima de Taiwan, para retomar a ilha que é deles, de fato, né, através da força. Eles querem de forma pragmática, pode acontecer sim, pode ser através da força, mas a regra do mundo é força. E o Brasil, economicamente, está tentando resistir. Porque o Brasil, ele não tem uma biografia de guerra, né? O povo brasileiro não sabe o que é guerra. Tivemos a guerra do Paraguai, mas foi há muito tempo. As pessoas, em média, no Brasil não conseguem, por conta de um sistema falido propositalmente pela própria social-democracia burguesa, né, para as pessoas não saberem votar, para as pessoas continuarem votando no que está. Você pode ver todo partido no final, pesquisa aí, o PL e o PT, eles se juntam em várias prefeituras e fazem coligações. Então assim, é um sistema armado, né? São os tentáculos do povo. Então, resumindo tudo em miúdos, para não ficar uma mistureba, né, que eu vou em vários assuntos, os americanos, eles querem ter influência da nossa região. E o Pix é, de certa forma, um impedimento inicial para isso. Porque é o fator econômico, o fator da moeda. 200 milhões de pessoas, não são 200 pessoas, né? É uma influência muito grande, é mais de 200 milhões, eu estou usando 200 como exemplo aqui para a gente começar o nosso jogo de palavras, né? Então tem isso. Aí junta essa questão de falar de grupos terroristas no Brasil, que vem essa conversa agora de forma acalorada para a população. Se você pesquisar o que aconteceu no Iraque, deu zebra, deu muita zebra. Se você pesquisar o que aconteceu na Líbia, deu zebra. Se você pesquisar o que aconteceu na Síria, deu zebra. Se você pesquisar o que aconteceu com a influência americana na Palestina, deu zebra. Se você pesquisar o que aconteceu antes da Revolução Islâmica no Irã, através do Shah Reza Pahlavi, deu zebra também. As mulheres não podiam usar o próprio vestimenta religiosa que era da crença delas. Então veja, existe de forma material os fatos aí que vocês podem pesquisar, provas mostrando que essa influência em cima disso é ruim, entendeu? A gente vê agora a Argentina abrindo as pernas por causa do Milei para os Estados Unidos, dizendo que vai fornecer militares, se eu não me engano, acho que foi para os Estados Unidos ou foi para Israel, que no final dá no mesmo, não me lembro de cabeça agora. Mas em contrapartida, a gente vê manifestações e aprovação do Milei lá embaixo em relação ao próprio serviço interno, né,
da nação, direitos trabalhistas e um culto voltado aos bilionários, aos CEOs e à IA. E deixando aqui, né, logo o meu toque de Midas, né? Não sei se vocês sabem, mas no futuro a IA ela vai ditar fatores econômicos, fatores jurídicos e quiçá fatores religiosos, pessoal, por conta tanto do anacronismo histórico, né, que é vocês vão saber, né, o que é, eu sei que vocês sabem. Anacronismo é a pessoa pegar um tema de 1000 anos atrás e falar com a visão de hoje, né? Como se fosse a mesma coisa. Isso aí, nem o historiador pode fazer isso. Ele já está errando a página 1 do estudo de história. Então, você fazer isso, você vai contra as bases do próprio estudo. E você compreendendo o processo capitalista, o processo do feudo, o processo das empresas de tecnologia, porque elas estão se mudando para Israel e por que existe essa visão de aplicar 100% o Visa no Brasil, taxar o Brasil aqui, se eu não me engano, acho que estava querendo 25% por conta do Pix e dizer que é prejudicial para os Estados Unidos, coisa que não é. Os Estados Unidos dominam a economia global, não tem como o Brasil. Beleza, é importante, como citei, muito importante, mas eles só atuam praticamente aqui dentro. Embora alguns países aqui queiram, né, importar para eles o Pix. Mas veja, é um jogo de influência econômica. É mandar na moeda. Se todos os países hoje do mundo falassem que queriam abandonar o dólar pararia de ter valor. Porque é uma fofoca. A economia no geral, pessoal, é uma fofoca. Essa é a verdade. Principalmente porque é uma economia que não é baseada no ouro, não é baseada na prata, não é baseada em nada. Então é um jogo de poder de use minha moeda ou você vai sofrer as consequências. Foi assim que o Império Americano cresceu. Então, resumindo em miúdos, também dizer, né, sobre os grupos terroristas. A gente pode tentar aqui depois fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre essa relação, se é ou não, enfim. Eu já citei anteriormente, Líbia deu errado, mataram Gaddafi. Olha o que aconteceu com a Líbia. Gaddafi foi o melhor presidente da Líbia. Destruiu Saddam Hussein. Podemos questionar o Saddam Hussein? Podemos demais. Mas olha o que aconteceu com o Iraque na invasão americana. O Afeganistão. Quem foi que financiou o Osama Bin Laden no Afeganistão? Que ensinou, que nos estudos islâmicos ensinou da forma errada às crianças? Foram os americanos. Tem prova disso, cabal. Deles ensinando as crianças a ler, ensinando uma filosofia islâmica errada, da forma errada, ensinando a matar os inimigos soviéticos. Foram usados de buchas. Então é isso que os americanos fazem. Eu não estou fazendo um vídeo aqui para dizer que eu sou um comunista, não tem nada disso. Mas para mostrar, baseado na história e tudo que eu falei aqui, vocês podem pesquisar. Eu acho até melhor vocês pesquisarem do que esperar mostrar tudo, que fica muito, né? Ele vai mostrar tudo e aí as pessoas não vão pesquisar, não vão buscar aprender essa parada. Então acho que tem também o esforço de quem tá vendo o vídeo, né? Então é mais ou menos isso, resumindo em miúdos, essa influência do Pix para os Estados Unidos e a população brasileira, essa relação aí de taxação e de acender um alerta aos americanos, é basicamente porque o Brasil não quer ceder o primeiro estágio, né, que é o estágio econômico de domínio, talvez um dos mais principais, aos Estados Unidos. E quem sabe no futuro, né, o que pode ser, já que está denominando esses grupos como terroristas, territórios, né, domínio para eles combaterem o terrorismo, né, os que financiaram grupos no Oriente Médio, agora eles querem acabar com isso. Eles também tiveram o caso do Irã Contras, né, que foi o quê? Eles eram inimigos do Irã há muitos anos, acho que década de 80. Teve uma revolução na Nicarágua, se eu não me engano, acho que foi por aí. Pesquisem. E o que acontece através dessa revolução que teve na Nicarágua de esquerda? Os contras, né, que eram os caras lá dos Estados Unidos, da direita, queriam ajuda, né? Queriam ajuda. Então os Estados Unidos venderam armas para o Irã de forma ilegal, sendo inimigos, e também traficaram drogas, né? Um grande traficante famoso dos Estados Unidos é o Rick Ross, né, que é um cara que inspirou até aquele cantor de hip hop com esse mesmo nome. E o Rick Ross, ele foi uma das bases, e essas referências elas estão inclusive no próprio GTA San Andreas, né, a respeito disso, sobre personagens que tinham trabalho externo lá,
é o Mike Toreno, aquele personagem, ele é referência ao Irã Contras. Então assim, é tudo um jogo, tá? Eles financiam os grupos que eles querem criar o inimigo perfeito, né? Assim como Israel, no começo eles fizeram... eles doaram dinheiro pro Hamas, né? Para eles combater o OLP, que estava muito forte, porque para eles era ruim a ideia de um grupo não radical religioso, digamos assim, crescendo de forma democrática, e financiaram um grupo que eles consideram radical religioso para ter principalmente o domínio da opinião ocidental, né? E a opinião ocidental vem de muitas vezes de grupos religiosos protestantes evangélicos. E quem expandiu as igrejas evangélicas do Brasil? A CIA. Você pode pesquisar também, você vai encontrar esses documentos abertos, eles admitem, porque são documentos desclassificados. Então, através disso, nós encontramos várias provas cabais de como os Estados Unidos trabalham nas nações. Então, o PIX, esses movimentos terroristas que eles afirmam, né? Toda essa questão se prova apenas uma forma de busca incessante pelo domínio não só da nossa região, mas de domínio global. Se você gostou desse vídeo, você deixa o like aí, é o primeiro vídeo, você se inscreve. Em breve, não sei quando, farei outro vídeo sobre algum tema que também é do interesse da população brasileira. Tamo junto.